Beleza, vamos lá. Tá certo. Boa noite, Irineu. É um prazer, né, estarmos iniciando o nosso podcast, Papo de AZ, que vai ao ar dia 4 de setembro, né, às 20 horas. E é uma honra ter você aqui como convidado, um amigo de longas datas, né, e é um prazer. Boa noite, Azenilton. Prazer ver eu participar desse momento, né? Vamos ver aí, bater esse papo falando sobre atualidades, sobre um pouco de política, o que está envolvendo o mundo nesse momento. Prazer em participar. Então, a gente sempre teve essa ideia, né? Muito antes das redes sociais, a gente já discutia em grupos, né? Essas questões de atualidades e a visão de mundo, né? Que a gente tinha e que a gente tinha a esperança, né? De que fosse o ideal, o real. E hoje, com as redes sociais, a gente tem essa oportunidade, né? De fazer um bate-papo, de trazer. Antigamente o grupo era maior, né? A gente tinha um grupo maior, mas hoje a gente também pode convidar mais participantes, né? Mais amigos, mais pessoas. Mas hoje eu tenho aqui a honra de bater esse papo com você. E assim, a gente discutiu antes e a ideia foi trazer um pouco sobre conversar um pouco com a democracia, né? Que é um tema assim que parecia tão distante, né? Há pouco tempo a gente não via muito esse fervor para se discutir a democracia, mas a gente vê o contraponto, né? O autoritarismo, né? Crescendo, as ditaduras se formando, e hoje a gente vai ter a oportunidade de discutir um pouco, né? Sobre a democracia e suas ameaças, e também trazer um pouco, já que estamos no ano eleitoral, trazer um pouco a visão, né, do que se desenha essas eleições municipais esse ano. É isso. Você falou aí, gente, na adolescência, juventude, né, o grupo de amigos batendo papo sobre política, já naquela época, né? Naquela época com muito mais imaturidade, mas talvez com mais utopia. Né? Imaturidade, mas com mais utopia. Vamos falar de democracia e é interessante quando você pensa que essa ideia de ameaça à democracia, porque até um tempo atrás, pouco tempo atrás, realmente isso não estava em discussão. Parecia que é uma coisa consolidada e que não havia uma ameaça, né? Mas também a gente precisa entender que nada é consolidado, nada é eterno. Né? Então, de alguns anos para cá, a democracia passou a ser mais ameaçada e vamos discutir um pouco sobre essas ameaças, enfim, por que talvez dessas ameaças, porque assim, o regime democrático permite essas ameaças também, né? Permite essas ameaças. Porque aí vamos entrar, daqui a pouco a gente vai discutir um pouco talvez sobre o conceito de liberdade, exatamente porque é um regime que fala sobre essa liberdade e aí as pessoas confundem essa liberdade democrática. Enfim, mas daqui a pouco a gente fala mais um pouco sobre isso. Assim, vai ser interessante esse bate-papo, porque assim, a gente tinha aquela utopia de que a democracia era uma situação de governo, né, um regime concretizado, né? Mas assim, de tempos em tempos ela é posta à prova. Né? A gente viu isso, né, em vários pontos da história, e aí você vai poder relatar melhor para a gente, né, esse apanhado. Mas assim, eu queria ouvir a opinião sua agora de imediato sobre essa polarização, né, que a gente está vendo no mundo, inclusive agora a Alemanha acabou eu não sei se já elegeu, mas estava sobre grande perspectiva de eleger um ultradireitista, né, depois depois de Hitler, né, seria o primeiro extremista que chegaria ao governo. Eu acho que já até teve essa eleição, eu não sei precisar se já teve, mas estava nessa ameaça. Mas, assim, a gente tem... eu queria ouvir de você, assim, esse apanhado geral, primeiro trazendo da Europa, né? Porque quando a gente fala Europa e Estados Unidos, né? E, assim, quando a gente fala de democracia, nós brasileiros, ou uma boa parte dos brasileiros, acha que a Europa e os Estados Unidos é o berço da democracia, e democracia na sua mais plenitude, né?
e não é. A gente sabe que não é. A gente sabe que tanto o rei lá na Europa quanto nos Estados Unidos tem seus problemas, né, para se manter nessa democracia, e teve uma ameaça, e tem uma ameaça constante, né, que agora de extremo, que é Donald Trump, né. Eu queria ouvir você Isso. desse apanhado aí da Europa, né, da situação de Europa, que continua, tem essa impressão de ser mais estruturado, né, os pilares da democracia. Você tem ali a França, né, que segura, a própria Alemanha também tem, depois de Hitler, tem esse viés muito democrático, mas que constantemente está sofrendo essas ameaças, né. Eu queria ouvir você um pouco sobre esse apanhado, né. Como nós já conversamos, a democracia, de um tempo para cá, ela está sendo ameaçada, né? E aí você falou bem, a Europa, que a gente tem a ideia de que seria a magnitude da democracia. Inclusive, a gente vai utilizar essa ideia a partir... A Grécia é o berço da democracia. Né? Mas aí, para a gente ver exatamente que a democracia ela é cheia de contradições. Né? E a Grécia, muitos ali não apoiavam a democracia. Quando você fala em filosofia, por exemplo, Platão, Grécia Antiga, volta lá para a Grécia Antiga, logo venho para a contemporânea. Mas você vê Platão, por exemplo, grande filósofo que a gente tem, Platão, né? A gente nem lê, mas fala muito bem dele. Então, lemos, mas falamos bem. Né? Mas, assim, Platão era contrário à democracia. Ele achava que era um regime falho. Né? Porque, olha, a democracia coloca no poder pessoas despreparadas. Quem deveria governar? E aí Platão vai ter mais ou menos a ideia. Quem deveria governar são as pessoas mais sábias, ou seja, os filósofos, né? Para puxar a sardinha para o lado dele. Então, mas a democracia, desde o seu nascimento lá na Grécia Antiga, ela era colocada em xeque. E tanto é que não fica tanto tempo assim em Atenas. A gente fala que a Grécia é berço da democracia, mas a democracia não fica muito tempo em Atenas. E também só era Atenas. As outras cidades-estado da Grécia não eram democratas. E fica Atenas um período não muito longo. Bom, então, mas voltando agora para o período contemporâneo, né? E que a gente achava pelo menos que a democracia estava consolidada. Aí você começa a ver movimentos nesses países. Aí você vai ver a Alemanha, você falou agora, Espanha. Aí você vê movimentos a França recentemente tem uma vitória aí contra, mas o fortalecimento desses extremismos, né? E que o grande risco não é porque assim, talvez o grande problema é essa questão ideológica de que esquerda e direita, mas o problema da democracia é o extremismo tanto de direita como de esquerda. Porque a democracia, você entende que ela exatamente é para ter esses conflitos, né? Porque assim, são debates, e não vai ser uma coisa bonitinha. Democracia você não pode ter ideia que democracia é para você bater um papo legal e todo mundo sair abraçado. Não é isso. Democracia vai ter tensões mesmo. A ideia da democracia são tensões. Agora, quando você passa para o extremismo, o extremismo que é assim, a democracia do extremismo é qual? Só eu tenho razão, e a minha opinião é que vale, e os demais não valem mais nada, tá certo? E aí os demais têm que ser eliminados. E esses extremismos, tanto de esquerda como de direita, ameaçam profundamente a democracia. E por que agora a gente fala tanto do extremismo de direita? Porque é ele que está em voga, e é ele que está ameaçando realmente a democracia. Essas ideias aí do século XX, né, primeira metade do século XX, né, nazismo, junto com o fascismo, que ameaçou tanto a democracia. E não vamos esquecer também, para dizer quem está aqui só do lado de direita, né, falando da direita, da extrema direita, a extrema esquerda com o stalinismo, que ameaçou tão forte a democracia, exatamente porque a democracia, naquele período ali, não estava respondendo os anseios, talvez, as ideias liberais não estavam respondendo os anseios da população. Agora também volta. E talvez agora também porque talvez não esteja respondendo os anseios da população. Talvez seja isso, né? Essa crescente, né, desses extremismos, tanto na Europa como nos Estados Unidos. E o que, por exemplo, os Estados Unidos é o que a gente menos esperava, talvez. Né? Porque a gente tem uma ideia, Razenilton, de que os Estados Unidos, eu acho que mais do que a Europa, é o grande exemplo da democracia no mundo. E não é.
um país extremista de ideias racistas, né? Muitas ideias, não é, claro, não estou generalizando, gente, tem que ter cuidado com isso, né? Mas que tem no seu seio muitas ideias extremistas, né? Racistas. Então não é um grande exemplo democrata, né? Mas a gente coloca isso, tal. Um país imperialista, se é imperialista não é democrata, né? Democracia não combina com imperialismo. Tá? E assim, você falou sobre a França, eu acho que a França, nessas eleições, ela deu a dica de como enfrentar, né, esse extremismo, porque você pegou, você teve a figura de Macron ali para articular, né, tanto quanto a direita e a esquerda, né, se unir ali para barrar a ascensão da extrema esquerda, da extrema direita. Eu achei bem interessante essa articulação, né, que terminou derrotando, né, não com a margem tão espetacular, mas, né, evitou uma ascensão. E eu acho que é isso que as pessoas que defendem a democracia, porque tem um grupo aí que não defende a democracia, a gente sabe. Tem as pessoas que estão enganadas, achando que a liberdade é isso aí, esse extremismo, esse sinônimo de liberdade. E tem as pessoas que a gente já sabe mesmo qual é o ideal, o que elas querem, enfim. Mas aqueles que defendem a democracia, é preciso entender que há momentos que são necessárias alianças com inimigos históricos para defender o bem maior. Nesse caso, o bem maior, porque eu defendo, porque eu me considero um democrata, certo? Eu me considero democrata. Talvez não seja, mas me considero um democrata. Que é a democracia. Né? Então, esse movimento de Macron, lá na França, realmente é um movimento que vai mostrar, olha, como vamos agir para não deixar que esse extremismo venha vencer as eleições. E, porque assim, o que o extremismo faz? Eles utilizam das eleições, utilizam das oportunidades que a democracia permite e entram e acabam matando a democracia. Gente, voltando para a história, na Alemanha, e a gente fala de Hitler, é claro que é o grande nome, Hitler, quando você vai falar de autoritarismo, né? Hitler, ele chega ao poder de maneira democrática. Ele não chega ao poder através de um golpe. Ao contrário de Getúlio Vargas aqui no Brasil, que para alguns foi um mal necessário, mas eu tenho lá meus pontos contrários, porque, como eu falei para você agora, se eu defendo a democracia, não dá muito para defender algumas ideias. Mas voltando para Hitler, então ele chega ao poder através de todo um processo eleitoral. O partido nazista, nas eleições de 33 ou 32, se não me falha a memória, vai ter uma crescente significativa e isso vai permitir que ele seja convidado para ser o chanceler da Alemanha, que é uma espécie de primeiro-ministro lá na Alemanha, né? E depois o presidente da Alemanha vem a falecer e ele acaba ascendendo ao poder na Alemanha, e aí o resultado a gente já sabe. Então, assim, eles utilizam os meios democráticos para depois assassinar a democracia. E assim, é interessante, né, como a ideia autoritária, como você colocou, nem sempre ela nasce de uma guerra, vamos colocar assim, nem sempre nasce de um conflito imediato, né? Eles utilizam se utiliza dos meios legais, né, daquele que está ali posto, mas aí quando chega no poder, tenta de a todo custo mudar a regra do jogo, né? E aí se a gente trazer aqui para a América Latina, né, puxar um pouquinho para a América Latina, a gente vai ver algumas situações, né, bem interessantes de governos autoritários que chegam utilizando o sistema, vamos dizer, o sistema legal, né, de eleições, se utiliza, mas quando chega no poder começa a desacreditar, né, e fazer trazer descrença, né, àquele sistema. A gente viu isso recente no Brasil e em alguns países aqui, vizinhos nossos. É isso, é interessante, e que quando volta a falar sobre as bandeiras ideológicas, é interessante que a gente, com nossas bandeiras ideológicas, e aí estou falando como um todo, não estou apontando o dedo para o outro,
mas com a bandeira ideológica, como a gente veda os olhos. Né? Por quê? As pessoas dizem assim, olha aí, a ditadura de Hugo Chávez e Maduro na Venezuela, que utilizou a da democracia, entrou no poder e lá minou, né, as estruturas do poder e para se manter no poder. Minou a estrutura da democracia para se manter no poder. Né? Mudou a legislação, aquela coisa toda, e mantém no poder. E essas mesmas pessoas que fazem a crítica ao regime de Maduro, de Hugo Chávez, de Ortega na Nicarágua, enfim, e não estou defendendo o regime, não. Mas estou dizendo que as mesmas pessoas que fazem essa crítica são pessoas que apoiaram alguém que, recentemente, chegou ao poder através das eleições e começou a colocar na cabeça da população, né? Uns foram enganados e outros sabendo muito bem o que estava falando, minando toda a democracia, toda a estrutura de poder. Porque a democracia, para que ela funcione, ela precisa ter esses três poderes com certa independência. Com independência, né? A harmonia, mas independente. Então, o que é a democracia moderna? Né? Porque a democracia na Grécia Antiga, a gente já viu lá como que era. A democracia participação direta, apenas cerca de 10% da população participava lá em Atenas, da democracia, enfim. Escravos não participavam, mulheres não participavam, estrangeiros não participavam, enfim. Era uma democracia então, de privilégios, né? De privilégios. Era uma democracia de privilégios. Mas o que é a democracia moderna, contemporânea? É a democracia que vem a partir das revoluções liberais, da ascensão do capitalismo, que acho que é tão interessante isso, que é a partir da ascensão do capitalismo que vai permitir essa nova conjectura política, social e econômica. Bom, só que aí ela vai fazer o seguinte, ela percebe ali na Europa, do período moderno ali, que o absolutismo não está dando mais certo. Está travando o desenvolvimento do Estado, vamos dizer assim. Então precisa tirar o poder centralizado na mão do rei, da nobreza e do clero da Igreja Católica, principalmente, e nós precisamos agora dividir esse poder, e aí vem com a ideia de Montesquieu. Mas antes de Montesquieu ter essas ideias, a Inglaterra já tinha mais ou menos seguido esse exemplo. E a divisão de poderes, legislativo, judiciário e executivo. O que recentemente no Brasil, a ideia qual era? Vamos eliminar judiciário, vamos limitar o legislativo e vamos centrar todo o poder na mão do executivo. Ou seja, vamos ter um governo autoritário, né, com um nome salvador da pátria, e esse nome, pronto, é Deus na Terra aqui, né? Inclusive o lema, né? E vai salvar tudo. Tá? Então, veja, como é incoerente, ou seja, você combate a ditadura em outros países porque não é da mesma base ideológica sua. Mas depende. Deixa eu fazer aqui deixa eu te provocar aqui, né? Provoque. Você colocou a questão, né, do ex-presidente, né, que a gente não vai nem citar nomes aqui. Não é necessário. A gente vai citar, né? Mas, assim, eu acho que tem dois paradoxos, na verdade. Vamos colocar que tenha duas distinções, né? E aí a gente já vai partindo para a Venezuela, que é o que está em alta aí. Nós já vamos partir para a Venezuela para a gente ilustrar, né, como está essa questão de forças e de comando, né, no mundo, né, na verdade. Assim, e aí é só uma provocação mesmo. Eu acho que no caso aqui do ex-presidente, ele terminou dando mais força ao legislativo do que pretendia. Por quê? E aí eu quero ouvir sua opinião. Porque era um sujeito sem traquejo político, de fato. Né? Era um cara que não tinha grandes articulações, nem local, né, a nível nacional, e nem a nível internacional. Então, ele pega a Câmara dos Deputados com um sujeito extremamente ardiloso, né, extremamente, né, maquiavélico, e falou, bom,
a gente sabe que ele é um pateta na presidência, né? E aí, né? Então, e assim, Lira é um cara muito esperto, né? A gente vê as articulações dele, né? Então, assim, para mim, foi o contrário. Na verdade, quando se termina o governo de Bolsonaro, o legislativo é que está em grande evidência, porque tem o poder do capital, o poder do dinheiro, tem as emendas, tem o orçamento secreto, que inclusive há uma guerra até hoje por isso. Então, assim, e tinha a caneta, né? As ameaças, ou libera, ou a gente coloca o impeachment, ou a gente faz isso, faz aquilo. Então, assim, eu queria ouvir sua opinião a respeito disso, mas, assim, eu acho que a ideia central do bolsonarismo, se a gente pegar aqui e começar a citar nomes, era exatamente essa que ele tenta, né, nesse segundo governo. Eu acho que aí no segundo governo ele vinha realmente para ser o cara que ia ocupar iria ocupar, vamos dizer, ia ser o poder soberano, eu acho, nesse segundo governo. Mas no primeiro, eu acho que ele ficou muito refém pela sua incapacidade mesmo de gestão, né, de gerir o país, a refém do legislativo. Nessa questão, talvez eu discorde de algum ponto seu, porque veja só, embora o sujeito em si, o sujeito em si, realmente truculento, pouco inteligente, mas ele tinha algumas pessoas que ficavam por trás ali que são inteligentes e são perigosas, né? A questão é que eles pegam uma briga primeiro com, pelo menos essa é a minha visão, eles pegam uma briga com o judiciário. Vão minar o judiciário. Desde quando entrou logo, disse que com o Jeep você fechava o judiciário. O filho, né, disse isso. Então vamos minar, vamos minar. E o que acontece com o legislativo? Eles tinham muitos aliados no legislativo. Entendeu? Então você com uma base forte lá no legislativo, inclusive tem muito ainda deles. Eles saem, mas deixam o legislativo forte, que apoia essas ideias. Bom, então nós vamos atacar o judiciário, vamos minar, e com apoio, porque assim, as leis nascem aonde? No legislativo. Então, com apoio do legislativo, nós vamos minar e legalmente também, nós vamos começar a mudar as leis, e aí ele precisava do legislativo para mudar essas leis. Nós vamos mudar essas leis e daqui a pouco a gente vai minando, vai tirando o poder do judiciário STF, né? Você vai tirando esse poder, você mina. Depois você vai ter boa parte dos aliados. A eleição dele, se ele faz a eleição para presidente, se ele consegue a reeleição, ele já com essa bancada e conseguindo a reeleição, parte desses de centro abraçaria com certeza o governo, porque você sabe que os caras de centro vão estar no governo, aonde o governo está, eles estão, onde o poder está, eles ficam. Então, ele ficaria com a maioria muito, muito forte, ficaria, né? E depois a gente vê o que a gente faz com o legislativo. Vamos abraçando aqui e tal, né? Lira, por mais inteligente que seja, mas por ser inteligente, e ele sendo, e Bolsonaro reeleito, já falei o nome, Bolsonaro reeleito, ele não era besta de ficar muito, entendeu? Bater muito de frente. Até mesmo porque esse abraço da população, essa coisa, porque assim, a população defende muito nomes, a população não vê um governo para a nação, mas vê assim um nome, vamos defender esse nome. Então, assim, eu acho que a estratégia era essa. Primeiro a gente liquida com... Quem está batendo de frente com a gente? O judiciário. A gente vai, né, o Supremo, a gente vai bater. E aí a gente tem os aliados, estão aqui, boa parte dos aliados. Bem, a gente com maioria aqui, a gente vai, né, mudando as leis. Porque você muda a lei de reeleição, certo? E aí daqui a pouco a gente vai falar lá da Venezuela, e aí você sabe muito bem o que os Chaves e Maduro fizeram. Exato. Eu estava vendo um artigo essa semana
que falava exatamente o seguinte: Dilma e Bolsonaro foram, Dilma Temer, né? Dilma Temer e Bolsonaro foram os governos que mais cederam, né, poder ao legislativo. E aí tem-se uma análise que faz o seguinte, da questão, aí entra a questão principal, a questão econômica, né? Inclusive tem uma fala sua logo no início que você fala das questões de quando o autoritarismo vem à tona, ou esse conflito, essa ameaça, exatamente talvez que já não esteja mais satisfazendo os anseios da população. E a gente começa, né, essa história lá em 2013, né, essa história toda que combina com o ex-presidente, lá em 2013, né, inclusive um pouco antes da reeleição de Dilma, né, uma reeleição também muito polarizada, mas era uma eleição polarizada dentro do que a gente imagina da democracia, né, Isso. dentro daquilo que a gente imagina da democracia. Mas então, assim, o artigo ele segue dizendo o seguinte: governos que não têm popularidade cede muito ao legislativo, porque popularidade baixa e pautas, as chamadas pautas bombas no legislativo é uma ameaça ao governo, né? Tanto é que Dilma cai por uma situação, né, que todo mundo já sabe o que foi, uma situação totalmente inventada, né, e porque ela não cedeu às chantagens de Eduardo Cunha, né, vamos dizer assim. Isso aí ficou às claras depois, né? Mas eu achei interessante porque exatamente pega os três últimos governos, né? E assim, Lula, o atual presidente, tem essa dificuldade, né? Porque você vê que por mais que ele tem um equilíbrio, ele não tem isso aqui de aprovação, né? Ele tá muito ali, tá muito na margem quem aprova e quem desaprova. E isso fortalece também o legislativo, né, que agora, recentemente, precisou uma intervenção do STF, né? E aí gera aquele velho desgaste entre os três poderes, aí tem que sentar, se reunir, né, passar a mão na cabeça de calma, não é isso, calma, não é aquilo, né? Um desgaste que não deveria, não é necessário, não seria necessário, né? É isso. Veja, a eleição, essa polarização que você começa falando dela, né, é algo maléfico. Polarização é maléfica. Talvez seja um poder da democracia que faz ela uma das ameaças. Porque, assim, a democracia é conflito de ideias, sim, claro. Não é para todo mundo pensar igual. Não. Mas quando polariza, porque quando polariza, o que acontece? Você não faz mais uma análise racional da coisa em si. A sua bandeira é verde e amarela, pronto, ela vai ser verde e amarela de qualquer jeito. Pronto, eu vou defender isso aqui. A sua bandeira é vermelha, vai ser vermelha de qualquer jeito, eu vou defender isso aqui. Então não há uma discussão de ideias. Veja como foi pobre a campanha eleitoral presidencial de 2022. Não é isso? É pobre, paupérrima. Por quê? Quais discussões realmente sobre... o Brasil, não é que o Brasil não tem problemas seríssimos no Brasil. Mas quais discussões vinham para a mesa, para os debates, era questão de vai aprovar aborto, não vai aprovar aborto. Era questão de se vai ter kit gay, se não vai ter kit gay nas escolas. Era questão da família e daquilo, certo? Mas discussões... Fala. Discussões mais morais, né? Morais. Discussões morais. Deus ou não, isso é questão subjetiva, né? É questão... Então, assim, não é para trazer para uma discussão política que tem um país que tem N problemas. Então, essa polarização faz com que as discussões fiquem nesse campo. Aí agora a gente aproveitando, já que a gente vai falar de eleições atuais, né? Veja a disputa em São Paulo. Exato. O cara vai lá e fala de besteiras e a galera batendo palma, é isso aí, o cara... Aí você vai para os comentários nas redes sociais, esse aí sim... E o que o cara propôs? Agora, Irineu, eu assim, eu não sei, eu queria ver sua opinião.
né? A gente tem um país hoje muito ligado à religião, né? E aí, quando eu falo religião, eu estou falando independente de congregações, né? É um país muito fechado religiosamente. Tinha, em sua maioria, antigamente, o catolicismo, hoje já não se tem mais essa hegemonia, né? E assim, você vê, por exemplo, a própria a questão muito da informação jogada ao vento, né? Que é a informação que a gente recebe pelas telas dos celulares e pelas redes das redes sociais em geral. Muitas dessas informações, elas não têm filtro, né? São as informações sem filtro jogadas aí, isso para não dizer as fake news, né? Então, assim, e tem um povo, assim, esse povo, essa parte, essa massa, né, que é ligada às religiões, elas absorvem muita coisa sem filtro, né? E aí é uma opinião, né? É uma opinião, queria ver a sua depois. E aí o que acontece? Ao invés de você discutir plano diretor, né? Você sabe muito bem, né? Como é que é e como se constrói, como se discute, né? Orçamento participativo, né? Quem Aí você, quer participar disso? isso. Aí você está discutindo se o candidato tal vai estipular dia da Bíblia, ou vai dia do Evangelho, ou se não vai defender causas, por exemplo, as causas mais polêmicas, né? Então, fica um negócio meio raro sobre a questão assim dessa visão hoje mais rasa, né? E assim, nada contra, né, a religião ou a religiosidade, né, da população em geral, mas é porque fica muito no campo do teocentrismo, vamos dizer assim, muito, né, nesse campo. Eu queria ouvir você, o que você acha disso. Olha, para falar sobre isso, eu tenho muita tranquilidade, porque você sabe, você me conhece, tem uma vivência de igreja desde a infância, adolescência, continuo, sou participante da igreja católica, tal. Mas tenho muito medo e muito cuidado quando você vai trazer as bases ideológicas da religião para dentro da política. Porque não é que o cristão, ou qualquer um que seja, não pode participar, não é isso. Diretamente a democracia é para que todos participem. Mas é preciso entender, e aí, nós cristãos, quem é cristão, precisa entender que o mesmo direito em um país laico que nós vivemos, que a Constituição garante, o país o Estado é laico. Então, o mesmo direito que eu tenho de expressar a minha fé, todos os demais têm, seja de que religião for. E é preciso entender que quando você fala religião, porque muita gente confunde isso, eu falo isso porque sou professor e os alunos, hoje mesmo um aluno me perguntou, professor, qual a diferença entre católico e cristão? Eu disse, nenhuma, tudo é a mesma coisa. Entende? Então, eles entendem que a diferença de religião é católico e cristão. Quando eu estou falando de diferença de religião, religião mesmo. Candomblé, Umbanda, islamismo, cristianismo, budismo, todos têm a maneira, têm o direito de expressar ou não expressar fé nenhuma, como quem segue o ateísmo, quem não quer, que segue não, quem é ateu, não é segue, né? O ateísmo não é ideologia, então você não segue, você é ateu, você não crê. Então, mas precisa respeitar, não é isso? Então, mas qual é o problema? Você pega a religião e tenta transformar a religião em religião de Estado. Aí, meu amigo, aí é um problema. Porque toda vez fala... Hoje, assim, é preocupante como você vê líderes, né, religiosos de grande massa, né, Isso. Defendendo bandeiras, dando a cara, se expondo sem nenhum pudor, né? E aí eu posso citar Silas Malafaia, né, que é o grande né, cabo eleitoral do bolsonarismo. Você vai ser xingado aí depois que você publicar esse podcast. Tenho certeza. Defensor do bolsonarismo, né? E assim o grande desafiador da democracia.
ele hoje é um dos principais indivíduos que ameaçam nossa democracia, né? Porque assim ele comanda, tem sobre o seu comando uma massa imensa. E que acaba recebendo como verdade absoluta o que o líder fala. Exato. Que não para fazer uma análise racional, né, do que ele está falando ali. Poxa, a teoria que fala algumas coisas totalmente contrária com a ideia de liberdade. É porque eu tenho liberdade. Liberdade em democracia é liberdade limitada por leis. Liberdade em democracia não é falar o que quer, ou fazer o que quer. Ontem eu estava discutindo aqui, Zenilton, com alunos, e fala, professor, essa questão de liberdade, em filosofia você discute muito isso, né? De liberdade, o que é liberdade e tal. Então se a liberdade é limitada, não é liberdade? Sim, porque a liberdade, quando é limitada, ela tende para a barbárie. Se eu vou fazer tudo o que eu quero, tende para a barbárie. É o meu desejo, pronto. Então, liberdade para viver em sociedade, ela precisa ser uma liberdade limitada por leis. E é isso que muita gente não quer perceber, não quer aceitar, aliás. Inclusive líderes religiosos. E aí, Irineu, é interessante essa colocação sua, porque a própria Bíblia, ela vem limitar essa liberdade com os 10 mandamentos. O mundo vivia um caos, né? A religião é a que mais limita a liberdade. Isso, exatamente. O mundo vivia um caos. E aí, assim, se você não tem essa limitação por lei, porque o ser humano, por si só, ele não vai ter limites, né? A gente sabe que o ser humano ele não tem limites. Então, o que é que se cria? Se criou a ideia E aí eu estou falando aqui de forma genérica, né? Se criou a ideia do pecado, do inferno e tal, para limitar as ações, porque a gente sabe que, por exemplo, se você pegar aí, buscar na história aí, era barbárie total. O ser humano vivia, as guerras eram, assim, coisas absurdas. Não que não seja hoje, né? Mas, assim, hoje ainda, você vê, tem código de guerra, né? Tem código, né? Se discute, por exemplo, você não pode utilizar determinada arma em determinado local. Tem uma certa ética, até na guerra, né? Mas, assim, a liberdade, a minha liberdade vai até o momento que começa a margear a sua. E talvez seja isso que hoje a compreensão está diferente, né? A compreensão está diferente. E de maneira... Mas aí o que é o perigoso? É porque o sujeito, a grande massa não, mas o sujeito líder, ele tem consciência disso. Tem consciência. Ele tem consciência dos limites, ele tem consciência de tudo. Mas aí, por interesses próprios ou de um grupo, ele vai mentindo, vai levando as pessoas a acreditarem que não, que a verdade é o que ele está falando e que precisa chutar o balde mesmo, né? Exato. E desrespeitar as regras de viver em sociedade até. Isso. Certo? Esse tema é bem interessante, ele dá muita margem para você viajar, né, em vários segmentos da sociedade. Inclusive, é muito bom você discutir isso, mas, assim, como a gente tem uma certa limitação de tempo, né, e aí eu quero trazer, né, assim, essa visão, quando eu falei lá sobre a questão do governo, dessa ameaça democrática aqui no Brasil, para a ameaça democrática na Venezuela, né? E aí a gente talvez entre na parte mais polêmica de tudo que a gente já conversou até agora, porque assim, a Venezuela teve eleições, né? E assim, todos os lados se declararam, tanto o lado de Maduro quanto o lado da oposição, se declararam vencedores. Só que nenhum nem outro traz a prova de que saiu vencedor, né? A gente tem, óbvio, a gente tem toda a questão judicial toda instrumentalizada pelo chavismo, né? Que começa lá com Hugo Chávez, mas você tem a outra parte que também não comprova, né? Porque, assim, se eu falo que eu ganhei, eu preciso ter provas, concorda?
Eu preciso ter Isso. provas, né? E aí, assim, tem essa celeuma, né? Uma palavra que você gosta de usar muito. E esse impasse que a gente não consegue, por exemplo, eu mesmo não consigo tomar partido, né? Talvez falte informação, né? Porque assim, a gente sabe que os meios de comunicação são tendenciosos. Eles puxam para um lado, né? Para onde tocar a maré, para onde for mais viável, eles terminam puxando. Mas assim, só para eu concluir, para ouvir você, eu estava vendo recentemente a questão de que Maduro se sustenta ainda no poder, apoiado por China e Rússia, né? Grandes potências mundiais, a China aí despontando como uma potência econômica também, né? E, paralelo a isso, nós sabemos que a Venezuela é uma das maiores produtoras de petróleo no mundo, né? Aí eu queria ouvir a sua opinião sobre a situação da Venezuela. Voltando a afirmar, considerando democrata, sou contrário a todo regime autoritário. Né? E aí eu entendo que o Maduro é um regime autoritário. Entendo porque, assim, veja, o Chávez, Hugo Chávez, ele chega no poder nos anos, final dos anos 90, né? Falha a memória. Esqueci, final dos anos 90. Ele, antes disso, em 92, ele tenta um golpe de Estado. Hugo Chávez acho que fica uns 15 anos, se não me engano, né? Acho que é mais ou menos isso. E sai porque morre. Senão estaria até hoje. Estaria até hoje. Estaria até hoje. Então, assim, ele chega ao poder, depois que ele tenta um golpe de Estado, usando os militares, porque ele tem essa questão militar, né? Depois ele chega por vias democráticas, que eu falei ainda há pouco. Ele chega por vias democráticas. E aí vai se perpetuando no poder. E aí o que vai fazendo? Vai mudando a legislação de acordo com seus interesses. Tá? Bem, ficou lá. Vem o Maduro. E na mesma pegada de Chaves, vai perpetuando o poder. Agora, tudo bem, eu sou, é minha opinião, aí tudo bem, eu sou contrário ao autoritarismo, esse poder. Agora, o porquê que o mundo está em alvoroço com a Venezuela? Por quê? Interesses econômicos. Os Estados Unidos vê a América como seu quintal, isso a gente sempre soube, não é isso? E todo mundo que não segue rigorosamente a cartilha norte-americana, estadunidense, na verdade, nem norte-americana é, né? Porque norte-americano a gente ia falar México, é norte-americano, Canadá, norte-americano. Então, assim, quem não vai nessa cartilha vai ter problemas. Aí está o exemplo de Cuba, né? Está o exemplo de Nicarágua, né? E eu não volto a dizer, não estou defendendo aí os regimes. Mas por que esse alvoroço todo? Porque exatamente os interesses dos Estados Unidos foram contrariados. E aí você falou uma coisa muito interessante, o petróleo, né? Que é a base da economia da Venezuela. Né? E que os Estados Unidos, você sabe muito bem, os Estados Unidos vai brigar na Ásia e tudo quanto é lugar, por causa de quê? De petróleo. Né? Então esse interesse todo não é porque está preocupado com a população da Venezuela, pelo amor de Deus, não há preocupação nenhuma. Há países na África, na Ásia, que estão se matando em brigas étnicas, assassinatos, mais assassinatos, mas não tem petróleo, não tem recursos lá que interessa nem A nem B, e se vire lá, que brigue lá, que acabe, que extermine a etnia, ninguém está importando com isso. Mas no caso da Venezuela, não, há interesses. E aí os Estados Unidos morrem, a mídia, claro, com os interesses também, vai sempre colocar, eu assisti alguns 3 vídeos, todos batendo realmente no Maduro, e todo mundo preocupado, porque o ditador tal. Mas por que essa preocupação? Pelos esses interesses que eu acabei de falar aqui. Eu estava falando da Nicarágua, que é outro problema, né? Sim. A Nicarágua também, também há o Ortega, que inclusive
vai chegar ao poder, ele vai primeiro brigar contra o domínio, né, dos Estados Unidos na Nicarágua. Era um cara com ideais democráticos até. Mas depois chega ao poder, depois sai do poder, depois para voltar ao poder tem que fazer alguns acordos e tal, e quando chega ao poder novamente, aí agora para manter no poder, sai de baixo, entende? Então, veja esses problemas aqui, latinos-americanos, né? E aí, essa bolha que toma conta do problema da Venezuela é exatamente por causa desses interesses econômicos, né? E que aí, como você falou, fica difícil de tomar partido porque a gente não é bem informado. O que chega para a gente é sempre esses recortes. É igual aquela guerra da Rússia com a Ucrânia. A gente não é bem informado. O chega sempre alguns recortes. Né? E que para você tomar partido e você defender mesmo é muito complicado, até mesmo porque é muito mais complexo. Talvez mesmo você sabendo, conhecendo, a coisa não é tão simples. Não é 8 ou 80, não é isso? Então, para tomar partido não é fácil. Eu lembro eu não lembro aqui agora quem foi, eu não lembro o nome de um cientista político que analisou naquela época a queda de Saddam Hussein, né, que os Estados Unidos, inclusive saiu recentemente do Iraque, né, uma guerra que não termina, uma guerra interminável. E aí ele fazia uma análise o seguinte, que nem toda região, nem todo país, o regime democrático vai ser o mais adequado. Porque você tem conflitos, né? Por exemplo, lá naquela região você tem conflitos de várias etnias, né? Eu não sei se eu falei o termo correto, mas acho que foi isso mesmo, né? Várias etnias que você tem ali, né? Vários clãs de famílias, né? Tradicionais, e que a democracia não bate, entendeu? E aí ele É um falava... conceito que eles não entendem muito bem para Não trabalhar. entende, exatamente. Aí ele falava bem assim, ó, quando o Saddam Hussein tirou Saddam Hussein, não tem mais ninguém para colocar no lugar. Então vai ser uma guerra sem fim. Porque aí volta e meia um clã desse assume, aí o outro vem e derruba. Volta e meia um assume e outro derruba. Mas assim, voltando de novo à discussão aqui para a América Latina, recentemente a gente teve uma tentativa de golpe, né, na Bolívia, golpe militar. E muitos, né, se falaram que foi não sei se diretamente, mas indiretamente, até porque já tinha dito, uma tentativa americana, né, encabeçada aí pelo Musk, o Elon Musk, né, até porque a Bolívia, ela tem, eu não sei se é o lítio, não sei, mas parece que tem desse metal muito precioso para os interesses de Elon Musk, né? E aí, recentemente ele tinha ameaçado dizendo que tomaria ou daria golpe em qualquer país, né, da América Latina. Eu acho que foi mais ou menos isso. Talvez, eu não sei se foi bem isso ao pé da letra, mas isso foi bastante difundido, né? E assim, o presidente ele resistiu bravamente, né, a esse golpe. Primeiro porque eu acho que ele tinha o povo, a popularidade, porque se não tivesse, não resistiria. A gente já viu situações, né, que não resiste quando você não tem o apoio do povo. Na questão da Venezuela, é uma situação bem complexa, eu acho, para você analisar assim de fora, né, como a gente está aqui sem informação, assim como é a questão das guerras tribais na África, né? Assim você pega recortes do que está acontecendo, das barbaridades que acontecem, né, no continente africano e guerras assim que você fica imaginando que é por coisas assim, por riquezas, né, do próprio continente, muitas vezes financiada pelo Ocidente, né? Muitas vezes financiada pelo Ocidente, como nascem todas as guerras. Se tem, aí costuma dizer o jargão, a máxima, né? O ditado popular. Aonde tem guerra, tem Ocidente no meio, tem Estados Unidos no meio, né? O país parece que ele só sobrevive se ele tiver em conflito, né?
mesmo que indiretamente, como é o caso do conflito de Israel com Gaza, né, e da Ucrânia com a Rússia, mesmo que indiretamente, mas ele está ali. Israel, a gente nem se fala, né, se mantém com todo o poderio por conta dos Estados Unidos. Mas, assim, trazendo para a questão da Venezuela, eu acho que um dos marcos, aí eu não estou defendendo, não defendo também o governo autoritário, né? Eu não defendo, eu acho que é autoritarismo, inclusive lá de Israel, ou de onde é que seja, Putin, de onde for, se é autoritário, né? Eu acho que não é o mais viável. Mas, assim, o autoritarismo máximo que a gente tem é o autoritarismo americano. Ele põe sua cultura, ele põe suas armas, ele põe sua forma de pensar, ele impõe o que você vê, né? Aqui a própria rede que a gente está falando é americana. Então, assim, eu acho que uma das situações que sustenta Maduro talvez seja essa questão patriota que ele tem, de chegar e dizer, né? Ao contrário dos patriotas nacionais aqui, nós, né? Que, que são patriotas no nome. Mas eu acho que talvez seja esse o que sustenta ele, né, no poder, e que sustentava o próprio Chaves, né? Só que aí, por exemplo, Chaves teve um período, e aí você vai poder dizer melhor do que eu, teve um período de ascensão econômica até razoável, né, na Venezuela. E aí, com a saída dele, com a morte dele, Maduro não conseguiu isso, não conseguiu. Né? Então, assim, mesmo porque também tem as sanções, né? A gente precisa deixar claro aqui para o ouvinte, né, que tem as sanções, e quando a gente fala em sanções, são coisas, são limitações, né, de comércio que se tem, que a Venezuela é imposta, né, a Venezuela, a própria Cuba também, há muito tempo foi bem mais, né, hoje é menos, mas tem muita sanção, então é difícil você conseguir uma harmonia no país com essas sanções, né? Aí você pode, por exemplo, um país, uma potência como a Rússia, ela não está nem aí para as sanções, né? É sanção daqui, sanção dali, ela não está nem aí, porque ela, inclusive, eu estava olhando outro dia desse, a economia da Rússia cresce, pô, né? A economia da Rússia cresce, não estagnou, não é uma coisa que está estagnada. Mas, assim, eu acho que essa questão do petróleo, ela é muito complexa você analisar, porque por mais que se fala ainda em fontes renováveis, né, se fala muito em fontes renováveis, mas hoje o que se tem é o petróleo. Né? Além disso, Zenilton, tem o petróleo e tem fala aí das fontes renováveis, mas muita gente, grandes empresários, né, do ramo, Sim. não tem interesse nenhum nas fontes renováveis, porque o dinheiro eles ganham a partir daí, e a gente não está falando de dinheiro, a gente está falando de muito dinheiro. Né? Então não tem muito interesse nessas fontes renováveis. Né? Tem hora que fica. Por que nunca assinam acordos para proteção ao meio ambiente? Porque, principalmente os grandes países, a grande potência, né? Eles nunca assinam. Por que o interesse das grandes empresas nessas questões e eles não vão assinar? Né? Então não tem muito interesse nessas questões renováveis. Né? É uma questão bem paradoxal desse ponto. E assim, não te cortando, mas assim, há um retrocesso, né? Cada vez que se reúne, há um retrocesso e não um avanço nesse sentido. Isso. Né? E falando ainda aí da Venezuela, né? E Venezuela, Cuba, você falou bem aí da questão, porque assim, eu acho engraçado as pessoas falam assim, você vê aí a esquerda em Cuba, um país que fica no atraso. E você não relaciona que esse país está em atraso, porque houve sanções duríssimas, sanções econômicas terríveis. Né? E esse país não vai ter como desenvolver, porque Cuba se desenvolveu até a União Soviética está ali equilibrado. Nos anos 90, início, final da década de 80, a União Soviética começa a quebrar feio. No início da década de 90, acaba a União Soviética e a Cuba vai resistir como pode, porque não tem mais nenhum grande parceiro. E os Estados Unidos ali boicotando tudo. Então, aí você fala, porque lá tudo é atrasado. Poxa,
É preciso fazer uma análise histórica, econômica, né? Não estou dizendo aqui que sou favorável ao regime, mais uma vez, mas é preciso fazer essa análise. É como dizer, o Brasil, um país atrasado, né? Os europeus, um país, um continente desenvolvido. Esses países latino-americanos, é só você olhar a história. Esses países latino-americanos foram roubados durante séculos por esses países que hoje são desenvolvidos. E são desenvolvidos exatamente porque roubaram descaradamente esses países que são pobres. É quando você é roubado e o cara fala assim, olha, tá vendo aí? Você foi roubado, aí você tá pobre, miserável, e o cara que te roubou tá rico, o cara lá é inteligente. Olha só. Então é só você fazer uma comparação histórica que você vai perceber, né? E aí agora alguma questão mais interessante que você fala aí, né? Porque também, que às vezes pensa assim, poxa, Estados Unidos, com todo o poderio que tem, era muito fácil chegar na Venezuela, invadir aquilo ali e acusar, por exemplo, o Maduro de tráfico internacional de droga, pronto. E prendia o cara, ou matava e pronto. Mas aí você falou uma coisa muito interessante, que é os interesses aí que tem por trás, China, Rússia, né? E que aí ficou meio complicado, né? Fica meio complicado. Não dá para entrar assim de qualquer jeito. Porque nós estamos vivendo, de certa forma, eu não sei se eu melhor dizer esse termo, né? Talvez eu você até julgado que fala esse termo, mas então, nós estamos vivendo uma nova Guerra Fria. Pois é, exatamente. E assim, e os Estados Unidos, ele se beneficia, né, se beneficiou na Segunda Guerra, né, e se beneficia em todas as guerras, porque nada é no território dele. Ele Isso. não tem nada no território, né? Inclusive, eu tava olhando, e aí eu fico meio cauteloso em falar, mas, assim, foi um relato de um dos coronéis de marinha, um dos principais da marinha americana, dizendo que volta e meia em terras nacionais, em águas internacionais, que tem aquele atrito com a marinha chinesa, né? Que inclusive é muito maior, né, em números do que a americana. Aí ele estava dizendo que, né, ele dá uma entrevista, eu não sei para que meio para dar uma entrevista aí para essas televisões americanas. E aí ele fala que a previsão que ele fazia era que de 10 a 15 anos iria existir um grande conflito marítimo entre Estados Unidos e China, por conta disso, porque tem os exercícios e tal, né? E assim, a gente sabe que a China, o interesse dela ela caminha para se tornar a grande potência mundial, né? E aí tem essas situações. Mas, assim, os Estados Unidos ele se beneficia muito, porque ele investe não sei quantos bi, né, do PIB dele em guerra, em armamento, né, para manter essa hegemonia. E, assim, no país em si, dentro do próprio país, não é lá grande maravilha, como se parece, como se pinta, né? A gente sabe que tem desemprego, tem fome, né? Tem pessoas morando nas ruas. Então, assim, não é essa maravilha como se vende, né? É isso. Como a gente fala sempre, né? Quando você faz uma análise histórica, todo império vai ruir um dia. Todo império cai. Sempre foi assim, né? Sempre foi assim. O maior império temporal, Roma. Temporal, né? Porque de extensão, aí nós vamos ter o Império de Alexandre o Grande, enfim, o próprio Império lá de Gengis Khan, entre outros. Mas temporal é Roma. Se você olhar temporal, para quem vivia em Roma, na Roma antiga, por exemplo, século I antes de Cristo, século II, aquilo era uma ideia de eternidade. Mas ela vai, século IV ela cai, entende? Uma hora vai cair. Pois Irineu, o papo tá bom nessa questão de democracia, da gente viajando um pouco, né, sobre a democracia no mundo, e trazendo um pouco a visão, né, nossa, né, sobre a América Latina, né, o próprio Estados Unidos. E agora eu gostaria de mudar um pouco o tema, vai ficar ainda na questão democrática, né, mas trazer para as eleições desse ano, né, é um ano eleitoral. A gente sabe que as eleições municipais são muito importantes porque ela reflete muito
para além da questão de prefeito e vereadores, mas reflete muito o atual governo federal, né? A sua influência, como as pessoas estão tendo essa percepção, com os candidatos que ele apoia, né? A gente sabe que a gente tem hoje o país muito polarizado ainda, infelizmente, né? Você tem essa polarização muito forte entre, a gente poderia dizer de forma que rasa e até chula, vulgar, entre lulismo e bolsonarismo, né? Assim, no popular, no jargão popular. E assim, eu gostaria de ouvir você falar um pouco, né? Você até citou já um pouco lá no início da sua fala, a eleição de São Paulo, né? Para ilustrar um outro exemplo que você estava dando. E assim, a gente sabe que é a principal cidade do país, né? Onde reflete as decisões, né? E assim, é o termômetro, né? Do país. E a gente vê hoje uma eleição naquilo que a gente estava dizendo, sem discussões de ideias, porque não mais espaço. E assim, aí vou dizer, quando você monta um circo e tem um palhaço, né, e com todo respeito ao circo, gosto muito e tal, mas assim, cada um, né, no seu ambiente. Mas aí você leva você traz, e inclusive outro dia desse eu tava entrando nas discussões dessas páginas, né, de redes sociais de esquerda, porque, assim, eu, até pouco tempo atrás, eu não conhecia Pablo Marçal. Eu não sei se você já conhecia antes, mas é questão de meses. Eu conheci agora. Então, e aí é o seguinte, inclusive tem umas discussões, né, de como a esquerda evidencia, né? Por exemplo, eu não conhecia, você não conhecia, muita gente não conhecia. Por quê? Porque esse Pablo Marçal vivia no mundo dele. Ele tinha lá seus 6 milhões de seguidores, tinha um monte de gente que segue ele e que vai, paga milhares para estar nas palestras dele, mas lá no mundo dele, na bolha dele. Quando você começa a evidenciar isso, o cara começa a ganhar evidência, começa a ganhar popularidade no segmento que ele não tinha, né? E aí, há pouco tempo, velho, inclusive antes dele lançar como candidato, eu não sabia que ele tinha tentado ser candidato a deputado, né? Aí eu não sei se foi estadual, foi federal, e não conseguiu. Só que um pouco antes, eu falei bem assim, eu pensei bem assim, a esquerda está criando uma ameaça para ela. Óbvio que ele poderia já lançar, mesmo sem ter isso, mas ele chega com muito mais força e muito mais conhecido, né, no cenário nacional do que era antes. Mas aí eu queria ouvir você, né, assim, o seu ponto de vista, a sua análise nessa situação. Eu acompanhei alguns debates, alguns recortes de debates, e realmente não se traz nada, né, assim, para a principal cidade do país, porque você fica muito preso. Quando se tem um pingo de racionalidade no debate, é a polarização, Lula, Bolsonaro. Quando não se tem, aí pronto, é palhaçada, é geral. Olha, rapaz, alguns alunos meus já tinham falado sobre Pablo Marçal há um tempo atrás, mas eu não tive nem interesse. Eles disseram, se eu não conhece, é absurdo se eu não conhecer, mas eu não tive nem interesse de pesquisar. Porque, assim, como a conversa com os alunos, eu já sabia qual seria o conteúdo do sujeito, né? Mas, e, claro, só que você deveria pesquisar mesmo assim. Bom, e aí eu fui assistir, eu gosto de assistir sempre algumas coisas assim, dos debates, né? Eu gosto de assistir debates. E aí um dia desse estava aqui, coloquei aqui na Band e estava o debate de São Paulo. Eu vou assistir esse debate aqui, vou assistir um pouco esse debate. Tarde da noite, mas comecei a assistir o debate. E aí estavam os candidatos lá à prefeitura. Rapaz, quando comecei a ouvir esse senhor candidato, né, que naquele momento acho que estava com 4 ou 5%, não lembro bem nas pesquisas naquele momento, e que agora já, e que agora já está disputando empatado. Né? Então, eu falei, meu Deus do céu, mais um. Entende?
Por quê? Porque ele está fazendo o que o povo gosta de ouvir, que é fazendo aquela fumaça, né, como a gente costuma dizer. Conflito, né? Conflitos, e aí ele faz o conflito, e ele é bom nisso. E isso ele é bom. Ele faz o conflito, e ele tem, né? Vou fazer mesmo aqui, e as pessoas aplaudem. Porque assim, as pessoas querem, é isso que eles querem, né? E, agora, propostas. A não ser que diz que vai enriquecer todo mundo. Essa proposta eu achei até boa, né? Ele diz que vai ensinar o filho lá, né? Todo mundo lá da favela, vai enriquecer e tal. Legal, né? Assim como ele enriqueceu, né? E aí a gente já percebeu também como foi que ele enriqueceu. Já tem aí, né? Inclusive já foi condenado, enfim. Bom, só que aí, mas por exemplo, a política, né? Enfim, o resultado disso aí vai ser o quê? O resultado é mais uma campanha vazia, certo? Você vai passar aí para a grande cidade, a maior cidade do país, e que influencia historicamente na política nacional. Né? Você vai olhar aí dos anos 30, inclusive Getúlio Vargas teve um problema sério com São Paulo. Getúlio Vargas dá o golpe no país, e aí São Paulo não, e aí não coloca São Paulo junto, né? São Paulo, os paulistas ficam com o pé da vida e vai lá e faz a Revolução de 32, tentando derrubar Getúlio. Não consegue, mas tenta derrubar Getúlio. Então São Paulo influencia, né, na política nacional. E aí você vê, poxa, possivelmente, acredito, talvez seja eleito, né, esse camarada. E aí daqui 2 anos você vai ter mais um. Inclusive está brigando, não é de acordo muito com o outro aí da extrema. Não, ele está tendo problemas. Porque qual é a dele? Xingar todo mundo. Não importa. O dele é xingar todo mundo. Vou xingar todo mundo, pronto. Então, assim, poxa, e aí falta aquilo que é, não sei se a palavra é consciência política, não sei, falar consciência é uma coisa meio complicada, né? Mas falta essa maturidade, pronto, melhor. Maturidade política nossa, de eleitores, para analisar, esse cara aqui, cadê a proposta? É isso que eu falo. Porque assim, é igual você olhar, quando o cara é oposição, que ele critica tudo. Ele xinga tudo. Então, tudo bem, tá errado mesmo, ótimo. Mas qual é a sua proposta para mudar? Aí não tem a proposta. Essa situação eu acho preocupante, né? Porque, inclusive, e assim, se a gente voltar um pouco, isso nasce lá em 2013 também, né? Com os movimentos Vem para a Rua, com a própria ascensão do MBL, né? A não política, né? Que pregava, não, nós somos apartidários, meu partido é o Brasil e vamos, então. E eu acho que muita gente... Você fazendo política e dizendo que não política, é a coisa... Isso, exatamente. E aí você termina, você termina com a maior parte daqueles moleques, né, vamos dizer assim, hoje deputados, vereadores, né, tudo aí na política. Mas, assim, começa esse movimento aí e muita gente comprou essa ideia. Tanto é que elege, né, nas eleições de 2018, elege Bolsonaro com essa visão. Mas o que me preocupa é porque parece que as pessoas hoje elas estão mais voltadas a talvez as redes sociais tenham influência muito nisso. Por exemplo, os grandes seguidores hoje não te apresenta nada. É uma dancinha, é uma coisinha ali, comeu, come, mastiga alguma coisa, né? E assim, talvez hoje em dia as pessoas, quando vê um coach, né, nada contra coach, mas quando vê um coach se candidatando entrando na política, talvez, e assim, prometendo, igual você falou aí, prometendo enriquecer todo mundo, né, mas assim, ele não é charlatão, né, tão quanto os outros aí. Não propõe resolver os problemas sociais, não. Ele não propõe resolver os problemas sociais. Exatamente. Então, assim, me preocupa porque cada vez mais você vê essas figuras, né, totalmente alheias à política, entrando, né, na política, chega, faz a bagunça que é eleito, né, e assim, daqui 8 anos pode ser o presidente do Brasil. Ou menos.
Ou Ou quem menos. sabe daqui 2 Na anos. próxima? Na próxima. Ele já tem 35 anos? Já tem, não é? Eu acho que já. Pronto. Então pronto. Já pode. Entendeu? Agora você imagina um cara desse, presidente da República. Porque Não é? assim, ó, você tem, assim, nada contra a forma, né, de votar do pessoal de São Paulo, tanto do paulista quanto do paulistano, né? Vamos fazer aqui uma ponderação, nada contra, né, a forma como eles votam, né? Não cabe a mim aqui julgar. Mas, por exemplo, eles vêm elegendo, né, nomes meio complicados, por assim, se analisar, por exemplo, Tarcísio é Dória. do Rio de... Hã? E Dória? Você já começa lá, né? Já começa com Dória, né? Você tem um legado de Covas, né? Muito bom, o sinal, né? Sim, sim. Você tem um legado de Covas, um O defensor, Alckmin. e o próprio Alckmin, né? Você tem uma direita, você tem Ou uma direita. direita. Não é a questão de ser. Porque aí, eu sei que depois que a gente publicar isso aí, vai ser tanto mimimi. Mas não é a questão de direita ou esquerda. Por exemplo, a gente reconhece. Embora eu não concorde muito com as questões, não votaria, por exemplo, no Serra, sim. Mas você reconhece uma direita pautada, Isso, exatamente. responsável, que colocava um Responsável. projeto de Estado, de país mesmo. O próprio Tinha, FHC, que a gente tanto batia muito no FHC, mas o próprio FHC, Fernando Henrique. Então, assim, mas sim, tinha, exatamente. não é isso? Eram pessoas que contribuíam para Sim, o meio democrático e que tinham propostas. que tinha Óbvio, propostas. propostas mais à direita, À direita, ok, mas mas a tinha. gente não concorda muito, tudo bem. É. Mas, sim. Agora, pelo amor de Deus, né? Aí você pega, aí vai cair no nível, né? Aí vai cair no nível e culmina com a eleição de Tarcísio, né? Um cara totalmente desconectado com São Paulo, caiu lá de paraquedas através de Bolsonaro. Derrota Haddad, um cara que tem muita história eu não vou dizer no estado, mas na capital, né? Foi prefeito, mas tudo bem. E aí agora você vem, por exemplo, você tem o candidato atual à reeleição, que é a capa do bolsonarismo, e você tem Boulos, que é um cara que tem também muita identificação, né, com a cidade, e aí você tem Marçal. E tem Datena ainda. E tem Datena. Só que Datena, eu estava olhando, ele parece estar meio revoltado, porque ele fala que ele entrou no momento errado, Também. E pior que eu acho isso, essa análise dele está correta. né? Ele fala que ele entrou na... Não era... O tempo dele passou, Exatamente. né? O tempo dele passou. Ele passou. Ele vai usar, por exemplo, o PSDB governou muito tempo São Paulo, não é? Aí ele vai Sim. estar no PSDB agora que o PSDB. Agora, E assim, falando mal do PSDB ainda, eu estou no partido, mas o que eu só respondo do momento que eu filiei para frente. Poxa, na verdade, eu acho que ele não é político. Não, Datena ele não é político. Ele é um jornalista lá, tem seus problemas e tudo, mas é um jornalista. Para quem gosta desse tipo de jornalismo bom, para quem gosta desse tipo de jornalismo, eu não gosto desse tipo de jornalismo, mas para quem gosta, ele é bom. é Ele é profissional. o Né? sensacionalismo, né? Ele consegue muito bem isso aí. Agora, político, não Não dá. é, não. O enfrentamento que ele faz, né, com o próprio Pablo Marçal é totalmente descontrole. Né? É descontrole, Não, não é para ele aquilo ali. e eu estava olhando uma entrevista que ele estava dando na Globo News, acho que é a central das eleições do programa. Ele, assim, é muito deselegante com as É, respostas, velho. Né? Um negócio, assim, meio trucado, entendeu? Assim, você vê que ele não tá, ele tá desconfortável, né? isso. Nesse, nesse quadro aí, ele está É, desconfortável, é. né? Tá Mas desconfortável. outra coisa, já que a gente falou de política, agora eu que vou provocar você. Sim. Vamos falar nossa Bahia, Salvador, o que você acha? Então, eu tô perdido, eu não sei quem são os candidatos lá. Salvador, nós temos o Bruno Reis lá, que é da reeleição, né? Do grupo de direita de ACM Neto, né? E que está nas pesquisas que 66%.
Nas pesquisas. E tem a esquerda, olha a esquerda, olha aí. A esquerda, Geraldinho, que é o vice-governador. Ele é o candidato a prefeito de Salvador. Pois é, eu não, assim, porque a Bahia é engraçado, né? A Bahia é só Bahia, né? Tem essas particularidades, né, que a gente vê, principalmente em Salvador, né, a capital. Ela, historicamente, é comandada pela direita. Da direita, Pela direita. Enquanto você pega... Agora não, né, que a direita aqui, assim, aqui eu acho que é mais direita mesmo. Eu acho que não está ainda extrema de... Talvez Feira de Santana, né? Eu acho que é mais direita mesmo. Mas é mais direita. Eu não vi nada extremo, assim, não. aqui na Bahia. Assim, pelo menos que eu vejo, eu não tenho notícia de ter alguma coisa extrema, assim, de extrema direita, não. Mas, assim, se você pega a política da Bahia, ela é diferenciada, porque, né, você tem Salvador, a capital, historicamente comandada pela direita, né, o reduto lá, né, de direita. E aí, quando você vai mais para o interior do estado, você tem a difusão, né? Você tem... E, assim, quando você traz... porque aqui é muito... Toda eleição, um candidato está num partido diferente, né? Então, assim, e nesse contexto, por exemplo, eu acho que pouquíssimas cidades, pouquíssimos prefeitos apoiaram Bolsonaro nessa segunda, aqui na Bahia, Aqui né? na Bahia, sim. Então, assim, talvez essa polarização você não tenha muito, né? Porque todos os candidatos são apoiados, são ligados Ao ao governo. governador do estado. Pelo menos Isso. essa é a minha visão. Eu acho que tem... porque você olha, por exemplo, as cidades agora, primeiramente do interior, Sim. É o 70, 15 e 55. Avante, PSD e MDB. Então, o que você vê de candidatos, Sim. 15, 55 e 70, porque todos aí estão mais ou menos no grupo do apoio ao governo do Estado. Ao governo do Estado e, consequentemente, forma aquele bloco do Centrão que também, né, apoia, né, Lula lá no... Então, assim, você não tem uma... Óbvio que você tem as disputas locais, né? As disputas locais é outra história, né? E aí é um pano, para dizer assim, é pano para manga. As disputas locais, melhor nem você entrar nisso aí, não, porque são muito complicadas. Aí complicadíssimas. Salvador ia citar, assim, rapidamente, a conquista, né, Vitória da Conquista, uma cidade importante também, que a gente tem a polarização, né, do grupo, desde quando Ezen Guzmão ganha a eleição, se tem aquele grupo, né, formado ali, e o PT, né, que vinha já de mais de 20 anos com a prefeitura, né, na mão, e perdeu as eleições para a Ezen, perdeu a reeleição, a Ezen ganhou a reeleição, e infelizmente faleceu, e Sheila Lemos assumiu, né, e aí agora ela tenta a reeleição. Mas mesmo assim você ainda tem algumas candidaturas, para além das duas, candidaturas que ainda fazem barulhos, né? Você tem a candidatura da própria, acho que se não me engano é Lúcia Rocha, que é do MDB. Lúcia Rocha, que é do MDB. Inclusive, hoje assisti, eu gosto dessas coisas, né? Programa eleitoral de Conquista, porque aqui, onde eu estou agora, em Macarani, pega Sudoeste, e o horário eleitoral de Conquista. Mesmo? É verdade. Aí, acompanhando aqui, eu achei muito interessante, porque Lúcia Rocha tenta buscar o legado também de Ezen. Exato. É porque Ezen era MDB. Isso. Né? Então, tem duas candidaturas buscando o legado de Ezen. Isso, exatamente. Então, assim, você tem... E, assim, eu não vou entrar no mérito da questão, né? Até porque não vou entrar aqui se é bom ou se é ruim. Mas, assim, a disputa vai ser bem interessante. Né? Acredito que deva ir para o segundo turno. Eu acho que vai para o segundo turno, né? Exatamente pela quantidade de candidatos. Mas vai ser uma disputa interessante em Conquista. É isso. Falando aqui das cidades maiores da Bahia, tem aqui também, você faz um apanhado rápido, tem também Ilhéus, né? Que é interessante, porque Ilhéus, eu achei interessante uma coisa, porque Ilhéus veio lá, era o PSD, que é aliado do PT,
Só que Marão foi reeleito e agora houve uma ruptura. Marão lança um candidato lá, que eu agora não lembro o nome, e o PT lança a Adélia Adélia Pinheiro como candidata a prefeita lá em Ilhéus. Então há essa ruptura também. Interessante isso. Vai ter algumas situações bem interessantes que a gente vai poder acompanhar. Meu amigo, foi um prazer conversar contigo, né? A gente está estreando essa nova didática, vamos chamar assim, né? Bem interessante. Fazia tempo que eu estava pensando nisso e, assim, quero trazer pessoas, né, esclarecidas e trazer a visão imparcial, né, que a gente traz. A gente tem nossos posicionamentos, né, políticos, mas a gente sempre procura analisar de forma imparcial cada situação, até para quem for nos ouvir e nos assistir ter a sua própria formação sem uma tendência, né, sem ser tendencioso, né? Isso. E assim, espero, né, a gente espera iniciar aqui uma jornada longa, né, de informação e de análise dos diversos temas, e é sempre um prazer, né, a gente discutir, nesse caso hoje específico contigo, situações de mundo. A gente já tinha uma história de discussões, de conflitos, de ideias, né, que a gente sempre teve, mas isso faz parte, né, como você mesmo citou, do convívio democrático, né, quando você vai para a discussão e debate de forma clara, sem agressão, né, sem descer né, sem descer o nível, é muito interessante. E eu agradeço ter você aqui, né? Você vai continuar, né, aqui com a gente. A gente vai ter, você é um colaborador, vamos dizer, um cofundador disso aqui. E a gente espera, né, que a gente obtenha sucesso aí. Isso aí, eu que agradeço essa oportunidade desse bate-papo, né? Espero sim que as pessoas que assistir, que ouvir depois, que possa discordar. Agora, como você disse aí, você não precisa baixar o nível, mas pode discordar à vontade, né? Mas não precisa deixar o nível, porque é exatamente isso que eu tento combater. Descer esse nível, esse xingamento, isso causa ruídos. Mas eu agradeço e fico feliz, né? E vamos ver aí, então dá certo esse negócio. Vamos seguir. E é isso. Agradeço. Uma boa noite para você. Tudo de bom. Boa noite. E a gente se encontra na próxima.